Boa noite, começamos agora mais um programa Realidade e estamos encerrando a nossa homenagem ao mês das mulheres com chave de ouro. Estou recebendo visitando a doutora Célia. Doutora Célia, é um prazer estar recebendo a senhora no nosso programa. Para mim também é um prazer estar com vocês e homenageando principalmente todas as mulheres deste país que têm lutado para realmente cumprir as obrigações e ajudar no crescimento dele. Doutora Célia, quando a gente chama a pessoa pela primeira vez no nosso programa, a gente tem o costume de apresentar essa pessoa aqui para a população de Pinhal. A senhora já é bem conhecida, é uma médica renomada aqui na cidade, mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho da história da senhora. A senhora é pinhalense, como foi a história da doutora Célia até virar médica? Eu nasci em Pinhal, sou filha de Gilson Jorge Novo e Mariliana Vergueiro de Felipe Novo, que era um casal de pinhalenses. Nasci aqui, estudei aqui até o 2º colegial e depois fui a São Paulo para estudar no Objetivo e prestar cursinho de vestibular. Aí formei em medicina, escolhi a pediatria e estou em Pinhal há mais ou menos uns 28 anos, como pediatra, na Santa Casa e no meu consultório. Doutora Célia, hoje nós escolhemos um assunto que está bem recente e bem aí na moda hoje em dia, que é o bullying. O que é o bullying? Bullying é uma situação de agressão física ou verbal que tem acontecido de forma sucessiva com uma pessoa ou um grupo de pessoas por uma pessoa ou grupo de pessoas. Isso normalmente tem acontecido muito nas escolas, mas também pode se estender a algum ambiente de trabalho, alguma coisa desse tipo. Mas o tema hoje pulsante é nas escolas, desde a escola primária até realmente a escola de nível superior. Doutora Célia, quando a senhora começou a se interessar pelo tema bullying? Quando a senhora começou a se interagir com esse tema? Quando as pessoas começaram a procurar a senhora para tentar resolver o problema de bullying? Comecei a me interagir realmente com isso quando comecei a perceber que muitas crianças estavam tendo dificuldade em frequentar a escola porque estavam sendo motivos de diversão de colegas, ou por problemas físicos, ou por problemas raciais, por diversas formas de aparência diferente do comum. E até, por exemplo, é muito comum hoje uma pessoa que tenha uma parte física muito bonita, uma aparência realmente que chame muita atenção, ser vítima de bullying, porque na verdade ela sofre com ciúmes de muitos colegas. Doutora Célia, o bullying acontece em que segmentos da sociedade? Em qualquer nível social, desde o nível social bem baixo até o nível social mais alto. É claro que é público, notório, que realmente a criança que pratica o bullying, ela é uma criança que já vem de um ambiente em casa, em que realmente tudo se resolve com agressividade, ou verbal ou física, e essa criança vem com esse contexto familiar e ela aparece na escola querendo, de uma forma ou de outra, sobrepujar a atenção de todos os colegas para si, querendo aparecer de uma forma, angariar realmente adeptos para suas causas que realmente são pejorativas, que pegam com gravidade ou de forma física ou de forma realmente espiritual nas crianças que estão sendo agredidas. Para ser mais simples, é assim, uma criança tem um defeito físico, em vez de realmente ela ser respeitada dentro das limitações que ela tem, os colegas passam a ridicularizá-la. Às vezes, um só faz isso e os outros todos são espectadores, mas o espectador hoje faz parte do bullying também. Doutora Célia, o bullying é um fenômeno moderno? Ele é um fenômeno que sempre existiu, mas com a intensidade que ele está realmente aparecendo muito, mesmo porque hoje o ser humano não está aperfeiçoando a parte afetiva, a parte de bom relacionamento, de cidadania. Hoje o ser humano fica muito em contato com computadores, com coisas, com meios de comunicação que não envolvem um crescimento mútuo entre os amigos. Antigamente, a gente era amigo de alguém em todos os momentos. A gente
tentava corrigir os defeitos dos colegas, a gente tentava ajudá-los nos momentos difíceis e tudo. E hoje, com muita informática, muito isolamento, a pessoa não está se realmente trabalhando a parte intelectiva para crescer espiritualmente, para ajudar as outras pessoas a serem felizes. Doutora Célia, no bullying, que tipos de atos são praticados? Olha, os atos podem ser físicos, você pode desde até machucar uma pessoa, agredir, que você vê constantemente, por exemplo, em televisões, alguns colegas agredindo outros por motivos variados, por intimidação, ou então realmente sob a forma de palavras, diminuindo as pessoas. É muito comum com gordos, é muito comum com extremos magros, extremos gordos, pessoas que não têm uma aparência muito correta, alterações, por exemplo, de motricidade, de componentes visuais que não sejam o comum. Chamar um colega de classe de gordinho, por exemplo, ocupou um apelido assim, nhonho, seu barriga, alguma coisa assim que geralmente é personagem. Isso seria um tipo de bullying? É um tipo de bullying, sim. E é muito fácil você entender o que é bullying. Você tem que realmente voltar para dentro de si mesmo e pensar se você gostaria de ser chamado o tempo inteiro de nhonho, de gordo, de feio, de idiota, porque, na verdade, toda vez que você tiver dificuldade em entender alguma coisa, você volte para você, veja se você se sentiria bem sendo chamado dessa forma e sendo intimidado por esses colegas. Doutora Célia, como suspeitar se uma criança está sofrendo bullying? Porque às vezes ele tem medo de contar para os pais, ou para a direção da escola, ou até para o professor. Como suspeitar se essa pessoa está ou não sofrendo bullying? Essa criança, em geral, ela se introverte muito. Ela é uma criança que se fecha e que tem dificuldade para aceitar ir para a escola. Porque ela sabe que dentro da escola ela vai ser criticada, ela vai ser humilhada, ela vai ser tolhida e ela vai ter muita dificuldade em conseguir obter da escola aquilo que a criança vai, que é o aprendizado. Porque ela fica tolhida, preocupada, com dificuldade, porque ela sabe que o tempo inteiro ela vai estar sendo alvo das humilhações dos outros colegas. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com a doutora Célia. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo conversando sobre bullying com a doutora Célia. Doutora Célia, o bullying é um fenômeno que só ocorre nas escolas? Particularmente, praticamente sim, porque tem que ter uma repetição do fenômeno, sempre a mesma intensidade, com muita intensidade, com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo. No trabalho, isso fica um pouco mais difícil, né? Porque as pessoas fazem um rodízio, muitas vezes, de funções, não deparam sempre com as mesmas e têm obrigações para cumprir. Não sobra aquele espaço em que a pessoa tenha tempo para se dedicar a criticar, mexer e ofender as outras pessoas. É mais difícil. Doutora Célia, o que fazer para combater o bullying? Na verdade, eu acho que a família esqueceu que a função primordial de educar é da família. E que não podemos passar para a escola todas as funções de educação. Nós temos vidas difíceis, todas as mulheres temos vidas difíceis, chegamos tarde em casa, temos um monte de afazeres e ainda temos filho para educar. Temos, mas é um problema da época e que nós temos que saber lidar. A gente tem que chamar os filhos, explicar que as diferenças que existem entre as pessoas têm que ser respeitadas. Nós temos que realmente explicar que não podemos mexer com uma pessoa porque ela difere na aparência das outras pessoas. Hoje nós estamos lidando com a inclusão,
quer sejam que as crianças que são limítrofes, que têm algumas síndromes, são incluídas em classes comuns. E muitas vezes elas têm algumas defasagens de aprendizado, elas têm algumas alterações de psicomotricidade, coisas que, na verdade, as crianças têm como meta ajudar os colegas. Por que foi feita a inclusão? A inclusão foi feita para o aluno que não tem realmente defasagem nenhuma ancorar o outro que tem. Então, seria um fenômeno de ajuda mútua. Se aprende que a vida não é tão linda e dourada para todos, e você aprende que você foi feliz e pode ajudar as outras pessoas. Então, os pais têm que começar a ensinar que as diferenças individuais têm que ser respeitadas, as de religião, as de raça, todas têm que ser respeitadas. E dentro do contexto escolar, isso tem que vir persistentemente com o embasamento da casa. Porque se chegar só para a escola, são diversos professores, diversas áreas, e às vezes nem todo professor tem a facilidade de abordar uma forma de coibir esse tipo de atitude. Doutora Célia, o bullying vem sendo enfrentado de maneira ampla aqui no nosso país, no nosso Brasil? Tem sido tomada atitudes para enfrentar o bullying, para combater o bullying no nosso país? Sim, eu acho que ele tem que ser enfrentado de forma direta e rapidamente. Se percebemos que no nosso ambiente tem uma criança que está sofrendo bullying ou um adolescente, a professora obrigatoriamente tem que ir à direção, explanar o problema, unir-se a essa classe que está dando esse tipo de problema, chamar-se a família dos envolvidos e discutir o assunto de forma ampla até que consigam se viver em paz nesse ambiente escolar. Doutora Célia, os atos de violência que estão sendo praticados hoje na adolescência, tem alguma relação com o bullying? Alguma relação tem sim, porque na verdade eles todos vêm de pessoas muito agressivas, que vêm de ambientes agressivos e que na verdade não aprenderam a dominar os seus defeitos e vícios de uma forma com oratória, com conversa, com terapia. Porque na verdade a terapia com psicólogo é uma coisa que muitas vezes tem acesso restrito para alguma classe social. Mas as prefeituras têm sempre psicólogo, as professoras estão sempre atentas, o médico também da comunidade, principalmente da nossa, que é uma comunidade pequena, também está sempre atento para poder ajudar nessas circunstâncias. E a gente tem que perceber que o aluno que pratica o bullying também é o aluno que pode agredir as outras pessoas na rua, quer seja por raça, ou por diferenças sexuais, ou por alterações físicas. Um pai e uma mãe, por exemplo, doutora Célia, que chame o seu filho assim, ô meu gordinho, ô vem aqui, meu pretinho, ô vem aqui, não sei o quê. Ele está cometendo bullying indiretamente, mesmo chamando de carinhosamente a criança, né? Ele está cometendo um bullying? Ele não tem a intenção de fazer um bullying, mas, na verdade, ele tem que tomar um pouco de cuidado com esse filho, porque a recepção da criança é outra. A criança tem um trabalho novo hoje, que é de neurociência, que diz o seguinte, que até os 9 anos de idade, a criança só responde a críticas positivas. Então, se você realmente, na sua casa, já tira o estímulo dessa criança de uma aprovação social, dizendo que é gordinho, que é magrinho, ou que é de dente feio, ou de qualquer outra coisa, você pode realmente estar fazendo com seu filho uma depreciação e fazer no caráter dele marcas profundas, entende? Hoje existe muita criança que está tendo anorexia nervosa de tantos pais falarem em regimes e dietas. Então, é uma coisa importante. A gente não deve pôr defeitos nos próprios filhos, a gente deve estimulá-los a serem cada vez melhor, agradá-los de forma construtiva. Doutora Célia, ao escolher uma escola para seus filhos, o pai deve considerar a questão do bullying? Isso eu acho impraticável, porque o bullying está disseminado. A escola não pode ser realmente rotulada como uma
escola que contém pessoas que façam bullying. O bullying existe em qualquer escola do mundo, não é só no Brasil. No mundo inteiro isso está disseminado. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com a doutora Célia. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Continuo conversando com a doutora Célia sobre bullying. Doutora Célia, é diferente a atuação do homem e da mulher no bullying? Muito diferente. O homem que pratica o bullying, em geral, ele é mais agressivo, ele pode partir para agressão física e tudo. A mulher vem de uma tradição que está acabando também, de realmente ser mais delicada, mais feminina, tem que ser mais gentil. Então, o bullying praticado pela mulher tem o mesmo peso, o mesmo peso, as mesmas circunstâncias de oprimir, de machucar as pessoas. Mas a mulher é mais sutil. Doutora Célia, agora que estão tendo aí outros tipos de bullying, né? Por exemplo, o cyberbullying. Como é esse cyberbullying e o que isso também pode ocasionar na pessoa, na criança? Cyberbullying é o seguinte, são os meios de comunicação, internet, os telefones, os torpedos, uma série de meios de comunicação da atualidade, da informática, que difundem as informações variadas, machucando as pessoas. Coisas muitas vezes que não são, nem têm embasamento verídico, transmitindo através da internet. E o que acontece? Um passa para o outro e o coautor, a pessoa que realmente está recebendo a informação e passando para frente, ela não deixa de praticar o bullying, porque ela é uma coautora daquela circunstância, daquela informação, que muitas vezes nem verídica não é. Doutora Célia, como identificar o alvo do bullying? Em geral, o alvo do bullying é uma criança mais introvertida ou um adolescente mais introvertido, que, na verdade, ele não tem muita facilidade para se comunicar, ele é mais fechado, vive praticamente isolado e realmente é vítima disso por ser diferente dos outros colegas. E aí ele é alvo disso tudo, né? Então todo mundo vem por cima dele e muitas vezes a defesa dele é muito pequena. Alguns conseguem responder de forma agressiva e inconstante. Outros se calam, se fecham, fogem da escola, não têm um relacionamento bom. E existem os casos extremos que podem levar até o suicídio, né? Doutora Célia, o professor ele pode ser alvo de bullying? Por exemplo, um professor está dando aula, um aluno começa a fazer uma bagunça, ou começa a conversar com outro colega, tal, ele chama a atenção desse aluno. Esse aluno virar para ele, seu gordo, por exemplo. Isso pode caracterizar o bullying com relação ao professor? Não pode, porque, na verdade, seria uma coisa enfática, repetitiva, constante, e o professor não vem dar aula todos os dias, não se relaciona com aquela turma todos os dias, em geral, na fase de adolescente para frente, porque existem as variadas matérias e as diversas posições. E outra coisa, em geral, a autoridade do professor, ela coíbe um pouco isso, porque o aluno tem que respeitá-lo. Se não respeitá-lo, ele vai ser punido. Pode acontecer do professor ser ultrajado, ofendido, agredido com palavras, mas é mais difícil que isso seja de forma repetitiva, que é o que realmente designa o bullying. Doutora Célia, a senhora tinha falado para a gente um pouquinho da inclusão, né? Inclusão social. A inclusão social, ela aumentou os casos de bullying? Ela prejudicou as pessoas que pudessem sofrer mais bullying? O problema da inclusão é o seguinte, você insere numa classe de pessoas que realmente são niveladas em alguns aspectos,
e inclui nelas algumas crianças ou adolescentes que têm certas limitações, entende? Então, o que, que acontece? Essa criança vem para uma classe que não está, muitas vezes, preparada para recebê-la, e com isso pode ocasionar um bullying que realmente seja por despreparo daquela classe que vai receber um aluno da inclusão. Isso pode acontecer. É raro, talvez seja porque as escolas que recebem como inclusão têm uma formação um pouco mais profunda, né? Elas têm que ter realmente um preparo para receber esse aluno, e além do preparo para receber esse aluno, ela vai ter que trabalhar em cima desse aluno de uma forma mais ostensiva para que ele produza. E, às vezes, se os professores tiverem formas de criarem estímulo para essa classe, dizer para essa classe que ancorar o amigo vai ser bom para todos, que todos crescerão juntos, talvez diminua a frequência disso. Se a classe não estiver preparada, pode aumentar. Doutora Célia, entrevistar a senhora foi uma sugestão de dos telespectadores do nosso programa. Eu não sei o nome dele, ele só assinou como FS, tá? E ele chegou a pedir para que eu comentasse um pouquinho com a senhora sobre o Dr. Paulino, que era avô da senhora, né? Também médico. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, Dr. Paulino, e contasse algum caso do Dr. Paulino, assim, que possa trazer uma informação aos nossos telespectadores. Meu avô foi Paulino de Filipe, para os que não conhecem, foi médico em Pinhal há 50 anos, ele fazia cardiologia e ortopedia. Mas é o mesmo Cardioleme, que hoje é uma escola estadual. Meu avô também foi um dos fundadores do Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos, que foi um dos clubes da cidade. Meu avô foi um homem muito modesto, filho de um vendeiro, que foi criado sem mãe, que saiu de Pinhal e passou numa escola pública de medicina, que estudou com muito esforço, que tinha grande valor, grande conteúdo e que auxiliou muito a comunidade. Conte algum caso dele pra gente, doutora Célia. Que dizem que os casos dele são famosos. Conta um pra gente. Eu não sei contar muitos casos interessantes. O muito interessante é que, além dele ser fundador do Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos, um dos fundadores, ele era um adepto do futebol do Ginásio Pinhalense. Então, ele era brigão nas torcidas. Ele ia lá e fazia briga, porque ele defendia sempre a opinião dele, como todo italiano, bem enraizado, com muitas forças, com muito estímulo. Trabalhava muito como médico, mas no esporte ele era um arraso. Doutora Célia, eu queria agradecer a disponibilidade da senhora, ter recebido o nosso programa aqui na casa da senhora. Foi um prazer estar conversando com a senhora sobre esse tema e convidá-la para que, tão logo a senhora ache um tema interessante, venha trazer aos nossos telespectadores. Muito obrigada por tudo. Eu espero que as mães aproveitem um pouco disso que a gente falou. Se alguma tiver alguma ideia, sugestão, alguma palestra que a gente possa fazer em grupo para melhorar a convivência das crianças e fazê-los mais felizes, eu estou disponível. Doutora Célia, eu queria presentear a senhora com o Café Zé Mauro, que é um dos patrocinadores do nosso programa. O Café Zé Mauro é encontrado em todos os mercados e padarias aqui de Espírito Santo do Pinhal. O telefone é 3661-2379 e fica ali na Rua Barão de Mota Paz. Doutora Célia, um presentinho do nosso programa para a senhora. Muito obrigada. Fala para o Zé Mauro que nós já tomamos café, que ele é muito bom e que eu fico agradecida com o presente. Nós agradecemos também nossos parceiros Zé Mauro, que confia e acredita no nosso programa, dando a sua parceria para a gente. Eu vou passar a vocês o nosso blog, www.programarealidadepinhal.blogspot.com. O nosso perfil no Orkut está lá, Programa Realidade, perfil também no Facebook. No Facebook é PR Grama Realidade, vocês acham lá também.
E eu quero agradecer a todo mundo que chegou em mim e comentou sobre o programa da semana passada, onde nós tivemos a participação mais que especial de Ivete Sangalo no nosso programa. Agradecer toda a produção da Ivete Sangalo, inclusive ela que deixou e fez com que a entrevista acontecesse. Nosso muito obrigado. E dizer às pessoas que, infelizmente, não dá para a gente repassar a entrevista na televisão, né, porque fica muito seguido. Mas em julho ela estará de novo aqui na região, na IAPIC, e quem sabe lá conseguimos trazer para vocês um pouco mais da Ivete Sangalo. E falar para vocês que o vídeo da Ivete Sangalo logo estará também no YouTube, né? E a gente disponibiliza lá também no Facebook, no Orkut, para que vocês possam assistir. Então, meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.